Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! E pode ser também um dos últimos jogos do Natan, né? Outra questão que a gente pode abordar aqui rapidamente. Existe a informação trazida inicialmente pelo Vene Casagrande do jornal O Dia, de que o anúncio, né, da saída do Natan, o desfecho, né, dessa situação do empréstimo para o Bragantino, pode ser depois do jogo por conta do ambiente e tal, e pode ser uma das últimas atuações do Natan, né, nesse caso. Eu vou subscrever aqui meus companheiros aqui, tanto o Bruno como a Letícia, do que eles falaram sobre o Fluminense. E mandar aqui um salve para o Mano Pedrão, mandar um salve para o Mano Pedrão pedindo um salve aqui. Sobre essa questão do Natan, assim, até o momento eu não consegui entender, escutei opiniões de todos os lados que acham que deve vender, mas o futuro, o que ele pode dar, a gente não sabe, né? Assim, a gente não sabe o que o Flamengo recusou tantas propostas pelo Lincoln aí, milionárias, e vendeu o Lincoln também por um valor abaixo, mas resolveu apostar. Futebol é isso, né? Mas o contexto mesmo da situação é que, tipo assim, como é que você renova com o jogador? Você bota uma multa altíssima para você se resguardar. Não estou falando que vai vender pela multa, mas depois tem a questão também dos direitos dele, né? Que o Flamengo tinha até um determinado momento 100%, depois tem só 60%. Né, tem todas essas questões na negociação, as justificativas não me convencem. O Flamengo não vai quebrar se não vender o Natan. Não vejo também que somente a venda do Natan impeça que o Flamengo tenha o Flamengo de vender algum medalhão que eu falo até o Gerson, a galera que os jogadores que né, venceram, né, quase tudo pelo Flamengo. E assim, então, o que isso justifica perder? Eu acho que o Flamengo perde tecnicamente também. Mas o Flamengo agora tem muitas opções na zaga, não sei o que. Cara, a gente não sabe ainda o que pode dar o Bruno Viana, e de qualquer forma o Bruno Viana tem prazo de validade até o final do ano. O Flamengo vai comprar o Bruno Viana? Quanto que vale o Bruno Viana? Então, são várias questões que não fazem com que 7 milhões de euros? De euros, né? Então, ele tá valendo mais do que o Natan, por exemplo. Entendeu? Então, são várias questões que fazem com que a gente questione, né? Eu estava até vendo hoje, tem uma matéria que o Flamengo, depois de toda a repercussão, porque o acordo era verbal, não tinha nada assinado, e aí o Flamengo tentou retardar, né, deu uma segurada, aí o time lá, o tal do Porto Vitória, deu uma chiada na postura do Flamengo e tal, mas parece que não tem jeito, parece que o negócio vai ser feito dessa forma como foi divulgado, né, início de um empréstimo, mais essa obrigação, caso ele cumpra a meta de números de jogos, por um valor que eu acho que é muito abaixo. Eu não consigo me convencer de que não tenha. O Natan realmente ainda não é, né, nenhum jogador consagrado, ele não é, né, um Pablo Mari, ele não é um Rodrigo Caio, ele é o Natan, que pode ser para o futuro maior que o Rodrigo Caio, hoje para o Flamengo, ganhar muito mais do que o Mari, mas a gente não sabe, né? Mas vender, não tem, vocês estão entendendo o que eu quero falar? Não tem um meio termo. O Flamengo não é uma, chegou aqui uma proposta irrecusável pelo Natan. Olha aqui, uma proposta de não sei quantos milhões, não tem um meio termo nessa história. É uma negociação de muito pouco, né, que ainda tem essa questão ainda mal explicada dos direitos federativos do jogador e do porquê do Flamengo negociá-lo. Acho que perde em todo sentido, repetindo até o que eu falei isso no dia que a notícia surgiu, financeiramente e tecnicamente também. Muito bem, a gente tem que acelerar aqui, mas eu quero saber, Letícia, você acha que o Flamengo talvez esteja subestimando o potencial do Natan? É desespero? O que você acha? Acho que o Flamengo está exatamente nessa aí que você falou. O Flamengo não deve ver um potencial futuro tão certo no Natan e por isso está fazendo isso. Acho que, por exemplo, Túlio lembrou a negociação do Lincoln, né? Há muito tempo atrás, o Flamengo teve uma proposta muito alta em cima do Lincoln, beleza. E aí não vendeu, continuou no Flamengo, teve pouco espaço, foi cada vez mais desvalorizado por tudo, pela torcida, enfim. E a gente sabe que ano passado, por exemplo, teve também uma nova proposta
bem superior a essa agora, né, que ele saiu em janeiro. O Flamengo não aceitou, manteve o Lincoln em mais esses 6 meses no clube, desvalorizado também, e agora ele foi de graça, né, gente? Todo mundo concorda que o Lincoln foi doado para o clube japonês. Ele foi doado, foi assim, leva. Mas saiu tipo como se fosse uma coisa assim, ó, cara, preciso me livrar, é um lixo. Tem que me livrar. Aonde eu jogo isso aqui? Mas, assim, os caras apostaram. Fazer o quê? Sim, exatamente. Eu acho que agora, no Natan, eles estão tentando, pelo menos, ter uma postura diferente. Não quer dizer que eu concorde ou que eu acho que funcione dessa maneira, mas eles já estão sendo muito radicais nessa postura, totalmente inversa. Eles já estão dando o jogador, praticamente, por esses, o quê? Vai dar quase 30 milhões de reais, né? E eu acho que muito porque eles apostam internamente, o Flamengo aposta muito no Bruno Viana. Apostando muito no Bruno Viana, que o cara nem entrou em campo, tá treinando há 2 semanas, já chegou machucado, se machucando, né, desculpa, no treinamento, bem verdade, mas assim, ainda nem estreou e o Flamengo já tá jogando tudo. Eu fico pensando que esse cara tem que dar certo de qualquer maneira, ele não tem outra chance. Mas nem por isso, vai chegar no final do ano. Não, tudo bem, mas aí ele tá, né, pode estar pensando em comprar. Pode ser o que eles estejam pensando e planejando, a gente não sabe. Mas assim, pensando hoje, se o Bruno Viana não der certo, não sei o que o Flamengo vai fazer da vida, porque aí sobra o Rodrigo Caio, que é sempre convocado, joga, quando não é convocado e não tá jogando, tá lesionado, né? Que a gente sabe que tá sempre ali no departamento médico. Aí você perde o Tuller também, porque já tá com a saída encaminhada pro Montpellier da França. Sobra o quê? Sobra o tal do Bruno Viana, que tem que dar certo, o Noga, que vai ter que subir, Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Gustavo Henrique, a gente sabe, teve até... Não podemos deixar de elogiar as últimas atuações do Gustavo Henrique na reta final do Campeonato Brasileiro, que ele conseguiu dar um pouquinho, uma reviravolta ali, bem melhor do que ele foi ao longo do ano, né? E aí o Léo Pereira, que a gente sabe que não funcionou com a camisa do Flamengo. Eu não sei se o Flamengo planeja vender o Léo Pereira na janela do meio do ano, acredito que sim. Então aí, você pensa que sai o Léo Pereira, sai o Tuller, sai o Natan, o Flamengo fica sem opção. Se o Bruno Viana não for... né? A menos que o Rogério fale assim, ó, isso aqui é zagueiro, Arão, cabelo mas eu acho que é o que eles estão contando, Rafa, só pode ser isso. Porque se você vai negociar 3 zagueiros do elenco, basicamente, contando que o Léo Pereira vai sair, porque acho muito difícil manter o Léo Pereira até o fim da temporada, o Flamengo deve dar algum jeito de, ao menos, emprestar o jogador. Então, assim, o Natan com a saída encaminhada, o Tuller com a saída encaminhada, se você ainda tirar o Léo Pereira, são 3 zagueiros que saem. O Bruno Viana tem que dar certo, e isso você ainda está contando com o Arão atuando na posição. Eu não sei o que o Flamengo planeja, não sei o que o Flamengo pensa, mas eu confesso que essa notícia do Natan me pegou desprevenida, eu não imaginava. E os valores, assim, olhando, puxei assim rapidamente, o Léo Duarte é um ponto fora da curva. Foram 11 milhões de euros na época. É um valor muito absurdo para uma venda de zagueiro no futebol brasileiro, a gente sabe, e há uma supervalorização do jogador, né? Porque não acho que o Léo Duarte valeria os 11 milhões de euros. Mas, com exceção disso, todas as vendas do Flamengo de zagueiro beiram esses 4, 5 milhões de euros. Então, o Natan vai fechar no padrão Flamengo vendendo zagueiro. Teve o Samir aí nessa brincadeira, enfim, só para citar. Então, no padrão Flamengo, no padrão zagueiro, que como o Rafa já citou aqui antes, do meio para trás não são tão valorizados assim. A venda realmente é menor, não são vendas estratosféricas, mas aí a gente pensa pelo lado de que, se o Natan der certo no Red Bull Bragantino, acabou, né? E ele vai estourar, vai ser um zagueiro demais, e o Flamengo vai ter vendido a preço banana, e foi como o Túlio falou, sem precisar vender a preço banana, porque essa venda aí de 30 milhões não vai comprometer super o orçamento do Flamengo. Não é algo que o Flamengo precise fazer para fechar em positivo, sabe? Então, acho que a gente hoje não consegue cravar se o Natan vai dar super certo ou se não vai dar certo. Então, o Flamengo vai nesse risco aí e não sei. Eu não sei o que eu farei. Eu tenho a impressão, Bruno, que esse negócio é muito bom para o Bragantino. Muito bom para o Bragantino. Perfeito. Vai aumentar a competitividade do grupo do Bragantino, que já tem bons jogadores ali. O Natan, corre a informação. Eu gostaria de ouvir da boca do Natan, acho muito difícil, mas a informação de que ele gostaria de sair para um lugar onde ele possa jogar mais.
né? Ele vê a concorrência muito forte no Flamengo, o Flamengo contratando zagueiro e tal. Quero te perguntar se você concorda com isso que eu acabei de colocar. E outra, a pergunta B. Léo Pereira, vai haver o resgate do zagueirão 2, a missão, né? Porque o Gustavo Henrique foi resgatado, né? O Arão foi descoberto. E agora o Léo Pereira é o próximo da fila. Será que ele vai conseguir, o Rogério, né, desenvolver o potencial do Léo Pereira? Como eu sempre falei para o Michael, vou falar a mesma coisa para ele. Torço que sim. Acredito? Não. Mas torço por sim, até porque ele vai ser o único zagueiro canhoto. Não sei se o Otávio vai subir. A gente tem que lembrar algumas situações aí. Primeiro que foi muito confuso toda a história do Natan, né? Formações desencontradas, cada um falando uma coisa, e no final das contas não era nada aquilo. Tem uma porcentagem lá de 60% do Porto Vitória, né? Ou 40% do Porto Vitória, 60% do Flamengo. Tem essa questão. Eu acho que eu concordo com vocês, passa muito pelo valor, não é nem pelo fato de ele ser emprestado ou se ele ser vendido, não tem problema nenhum. Se ele não vai jogar no Flamengo, natural que se empreste ele. Se tem potencial, se acredita no potencial dele, só empresta, sem passe fixado. E deixa ele se valorizar. Foi o que aconteceu com o Yuri César. O Yuri César foi emprestado, jogou bem no Fortaleza, alternou lá, titular, reserva. Chegou agora, voltou para o Flamengo a pedido do Rogério, mas foi vendido, 6 milhões de dólares. Beleza, faz parte. Então, hoje o Bernardo Ramos trouxe essa informação, né, falando que o Natan quer sair, que o Natan está sem espaço. Beleza, ele tem esse direito? Ele tem esse direito. Mas vamos lembrar algumas coisas. O Natan tem 19 anos, né, o Natan vai fazer 20 esse ano. O Natan ainda é sub-20, tá? Porque ele é 2001, então ele faz 20 esse ano. Ele ainda é sub-20. Ele subiu, no caso de emergência, e acabou se firmando, tem méritos, né? Porque ele subiu naquele jogo contra o Palmeiras por emergência, acabou ficando por méritos seus, ele tem mérito, né? Eu, por exemplo, não ia me desfazer dele, jamais, nesse momento. Primeiro que ele é um zagueiro canhoto, todo zagueiro canhoto que a gente tem no grupo eu não confio nem um pouco, que é o Léo Pereira, né? E ele está jogando, mas será que o Rogério não quer? Saiu a informação também, foi o Wesley Ramon que trouxe, falando que o Rogério não foi consultado. Sinceramente, não acredito. Não no Wesley Ramon, que sempre traz as notícias, mas talvez alguma fonte passou para ele e passou errado, porque é difícil, o Rogério não vai saber, o Rogério está aí no ninho, está dando um treino todo dia e não vai saber. Para mim, isso aí só foi para poder, sabe que a torcida já cobra muito o Rogério, se sair a notícia aí de que o Rogério liberou o Natan, vão cair em cima de pau. Normal. Para mim é isso. E essa questão de não ter fechado ainda, bota na conta da torcida também, o barulho que fez, né, principalmente no Twitter, aí, nos canais, nos comentários, e aí o Flamengo segurou um pouquinho. Vai acontecer a negociação? Para mim vai acontecer. Para mim, a partir de segunda-feira, isso aí deve ser fechado. Mas como? Como todo mundo bateu na tecla, e principalmente, poucos são aqueles que falaram que o Natan é negociável. Muitos falaram que era a questão do valor, que estava incomodando a questão do valor. Então o Flamengo vai lá e pede mais, né, mais uma porcentagem, né, pelo jogador. Então, sinceramente, vamos ver, eu não acho. Se o jogador quer sair, isso é normal. Como é que ele faz? Ele chega lá para a diretoria e fala assim, não estou tendo oportunidade, eu quero sair. A diretoria vai falar, beleza, se tiver uma proposta vantajosa para o clube, tu sai. Porque senão vira bagunça. Imagina, toda hora um jogador quer sair, não está mais conformado, quer ir para outro time. Então, desde que seja uma proposta vantajosa para o Flamengo, não tem problema nenhum. Apresente-se uma proposta vantajosa, aí entra outro porém. O Flamengo acha que é uma proposta boa. Aí, irmão, a gente não pode discutir. A gente vai ficar aqui discutindo se o Flamengo vai chegar lá e vai falar que a proposta é boa. Então, aí é outro porém. Acho que ele vai se desenvolver, acredito nele, ele vai jogar mais dos 30 jogos lá, porque a zaga do Bragantino é fraca, ele vai desenvolver e o Bragantino vai vender ele mais caro depois. Eu tenho certeza disso. Então, espero realmente que o Flamengo pense bem nessa situação. Sei que está precisando de dinheiro, entendo isso tudo, sei que é para vender a base, para manter os caras, os medalhões. A gente pode concordar ou não com isso, mas é a filosofia que eles vêm fazendo desde que eles entraram em 2019. Então, a gente pode discutir se a gente gosta ou não, mas é isso que vem sendo feito. Né? Vários saíram aí. Né? O Renier foi o principal, mas saiu o Wendel, Vitor Gabriel, Vinição, né? E tantos outros aí, né, que saíram agora, Yuri César. Então, é isso. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Eu acho que o Natan poderia ser muito útil, sim, ainda para o Flamengo.
mas é só a minha opinião em relação a isso, dele ser útil. Muito bem. Amanhã Posso fazer um adendo rapidinho, antes do palpite? Claro, claro. Não, é porque o Ismael Assis comentou aqui, né? Fala, amigos do Coluna, vendemos o Vini, o Renier, o Paquetá, todos com um grande potencial sem pestanejar. O Paquetá já não foi esse, não. O Vinícius Júnior não tinha jeito, né? Acho que o Fla não tem que continuar sua política de formar e vender. Não estamos nos anos 80 mais. Eu acho que entra uma questão, justamente do que o Bruno falou, da questão da política, porque assim, beleza, você tem a política, eu pego os jovens, por exemplo, o Real Madrid tem a política de praticamente não aproveitar as categorias de base, né? Ele utiliza de outra forma. Mas se você tem a política, beleza, vou vender para poder manter os medalhões, eu preciso fechar a conta, mas é um valor muito abaixo. Acho que a grande questão é o valor. Fosse uma proposta irrecusável de chegar, chegou aqui o grupo lá que gerencia, lá administra o Bragantino, com a proposta de não sei quantos milhões e tal, não tem como segurar, o moleque quer ir embora porque vai ter uma oportunidade. Beleza. Agora, lógico, se o jogador tem a vontade de ir embora, acha que isso é extremamente vantajoso, de ir pro Bragantino e tal, que vai jogar mais, também não tem muito o que fazer, né? E ainda bem que a torcida tem voz para falar. Eu também concordo muito com o Bruno, de que a galera tinha espaço. E só lembrando aqui o Ismael, que naquela época, não nos anos 80, né? Que se vendia até pouco, né? O Flamengo conseguiu manter por muito tempo aquela geração de ouro. Mas nos anos 90, a gente vendeu vários jogadores a preço de banana, justamente com o argumento de que temos que pagar as contas, aí você vendia a qualquer valor, qualquer aquele time campeão da Copinha 90, todos vingaram. Sim. Todos foram grandes jogadores, sim. Talvez um pouco menos o Marquinho, né? O Piá, beleza, mas os outros, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes... Se você botar Marquinhos aí, tanto o Marquinho e o Piá, se botar no currículo os ganhos, é muito mais do que tem muito jogador badalado hoje em dia. Sim, mas eu tô falando assim, grandes jogadores. O Piá cruzava que ninguém com a mão. Quem lembra vai... Quem nessa época pegou essa época vai lembrar. O Marquinhos era aquele cara que chutava demais fora da área, fazia vários golaços. Eu tô dizendo a nível de carreira, né, de que foi de Júnior Baiano, foi Copa do Mundo, né, de Djalminha, cracaço. Paulo Nunes ganhou o Libertadores, ganhou um monte de títulos aí. O Marcelinho nem se fala. Então, assim, todos saíram a preço de banana. Teve o Djalminha saiu porque o Renato Gaúcho, porque eles brigaram e o Flamengo preferiu ficar com o Renato, já em final de carreira. Então, assim, eram outros tempos realmente. Dessa vez agora, né, o Flamengo tendo alguns garotos, é normal, porque hoje em dia, quando o garoto sai, aparece aqui, desponta, o time europeu já pega com 18 anos, que é para poder modelar da forma deles lá, com a metodologia deles. Né? É muito difícil. Hoje, um jogador acima da média, quando acontece, né, ele conseguir fazer a carreira dele no Brasil. Não é o caso do Natan. O Natan não é acima da média, mas é um bom jogador. Então, questiona-se justamente o valor. É exatamente isso. Lembra que o Vinição já foi vendido muito barato. Vinição para o Grupo City. Né? Quando eu quero saber até hoje, cadê a parceria com o Grupo City? Que a parceria, o Flamengo só entrou, né? E eles vieram só com a... né? Porque, eu falava isso, pô. Pegou o Vinição, todo mundo sempre escutar, tem um Vinição, não sei o quê. A pessoa até falava que o Jorge Jesus gostava muito do garoto até, não sei o quê. E do nada, vendeu lá por 2 mariolas lá pro City. Beleza, então, nós temos uma parceria aqui que é maravilhosa. A parceria é o seguinte, Túlio, o Flamengo é parceiro do City, mas o City não é parceiro do Flamengo. Eu não consegui. É igual essa venda aí. Vendeu o Pablo Mari baratinho. Ele veio do Grupo City, né? Tudo bem que mandaram o Marlos também. Tem exceção, mandaram o Marlos também, tem isso. O Marlos também veio. O Marlos também veio, também no Grupo City. Né? O Marlos acabou no jogando, mas o Pablo Mari foi, sim, uma grande aquisição e também financeiramente falando quando ele foi vendido. Né? Mas é claro que botar na balança, né, Rafa? Realmente tomando os garotos para lá, os novos, e pega. Mas é o que eu estou te falando, a questão é só da questão do valor. Tenho medo do Flamengo chegar agora, tá precisando de dinheiro, começar a bater aqui, fazer qualquer proposta aí para os garotos e levar os garotos, porque sabe que o Flamengo está precisando de dinheiro. Esse é meu único receio, é meu único medo.